ingratidão. A sua prosperidade temporal será a causa da eterna ruína. Deixem-me dizer isto para os irmãos perceberem. O Senhor, quando agarra em cada um de nós, tem um plano eterno para nós. Um plano eterno. E se o Senhor souber que o irmão ou a irmã precisam de passar por uma pequena tribulação aqui nesta terra, o Senhor Pai amoroso permitirá isso, porque Ele conhece o futuro e sabe que essa tribulação, essa dificuldade que o irmão está a viver, pode produzir em si um peso de glória muito excelente para ser galardoado no futuro. Mas imaginem que o Senhor olhava para alguém e o Senhor que conhece o futuro sabia que essa pessoa será afastada da eterna salvação. Então, amados, o Senhor, que é um Pai amoroso, pelo menos aqui não vai massacrá-lo com correção, porque sofrer ele sofrerá depois de ser julgado pelo Senhor. Estão a entender, irmãos? O Senhor preserva os seus, o Senhor ama os seus, e às vezes o Senhor permite que uma pequena tribulação passe por os seus para os firmar e para mostrar ao inimigo. Nós não andamos por interesse, andamos por amor a Jeová, porque Ele se apresentou a nós através do seu Filho e nós ficamos boquiabertos com a sua grandeza, com o seu caráter, com o seu amor, com tudo o que Ele na verdade é. Amados irmãos, Abacuque recebeu do Senhor esta informação e o Senhor lhe foi mais fundo, explicando-lhe a ele o que é que estava a acontecer com o seu próprio povo. E não sei se os irmãos já ouviram falar, mas Abacuque ensina-nos um sermão, como eu costumo chamar, dos 5 ais. No capítulo número 2, se os irmãos quiserem ver, no versículo número 6, temos o primeiro ai. Ai daqueles que multiplicam o que não é seu. E aquele se carrega a si mesmo de dívidas. Encontraram, irmãos, capítulo 2, versículo 6. Ai daqueles que multiplicam o que não é seu. Até quando? E aquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Então, amados irmãos, o que o Senhor nos está a dizer é que, por muita dificuldade que temos, nunca estender a nossa mão para roubar nada a ninguém, para faltar ao nosso compromisso com alguém e para gastar acima das nossas próprias necessidades. Sabem que normalmente as pessoas que estão endividadas e que não cumprem, não gastaram esse dinheiro em pão e em água, gastaram noutras coisas, em vaidades, em negócios mal pensados, antes de consultar ao Senhor, em situações diversas, gastaram o que não podiam e naturalmente que vão sofrer as consequências. Ai desses que não têm a visão do Senhor para viverem dignamente numa sociedade. Já hoje ouvimos uma palavra curiosa. O Senhor chamou-nos para luz, luz intensa, uma luz que tem que ser colocada num lugar para todos verem. E, amados irmãos, quando olharem para a tua vida e para a minha vida, eles têm que ver o Evangelho vivido por ti e não apenas pregado por ti. Primeiro ai daqueles que metem a mão naquilo que não é seu e por vaidade se enchem de bens a crédito de dívidas que depois não podem pagar. Nossa sociedade está cheia disto. Isto é pouco pregado, eu sei, está cheia disto. Os bancos têm milhões de euros emprestados para pessoas cometerem vaidades, para pessoas passarem férias, para pessoas fazerem coisas que não podem, enquanto se tivessem uma visão de Deus, se calhar no seu quarto, se calhar na sua casa, se calhar na modéstia do seu lar, encontrariam mais prazer pela presença do Senhor em suas vidas. O segundo ai está no versículo número 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr o seu ninho alto, a fim de se livrar
da mão do mal. Ai daquele que se ajunta em sua causa bens mal adquiridos. Que o Senhor nos ajude, irmãos, em cada compra que fazemos, em cada atitude que tomamos, a dobrar os nossos joelhos e pedir: Senhor, eu sei que isso é uma coisa tão pequenina, mas nesta coisa, naquilo que eu vou comprar, na minha ida ao supermercado, em qualquer situação que eu vá, não me deixes, Senhor, enganar pela visão, mas sejas Tu a dirigir-me no mais pequeno pormenor. Estão entendendo, irmãos? Então você, em vez de comprar lagosta, compra sardinha e faz uma festa com a sardinha. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, irmão, no versículo 12 diz: ai daqueles que sobem na vida, prejudicando os outros. Ai daqueles que usam a violência para se afirmar. Amados irmãos, ai daqueles que pisam os outros, que sobem a vida a pisar os outros. Isso desagrada completamente ao Senhor. No versículo 15 temos o quarto ai. Ai daqueles que se embebedam e embebedam os seus amigos para os poderem controlar melhor. Amado irmão, se você não consegue dominar-se na bebida, e se você bebe bebida até perder o controle, você não é nada, não é um servo de Deus, não é nada. Você é apenas um pecador desorientado que busca ajuda, mas que não está a dar importância de vida à palavra de Deus. E no versículo 19, o último ai que eu quero ler: ai daqueles que adoram os ídolos feitos de pau, de madeira e de pedra. Todos estes ais era aquilo que estava a acontecer com o povo de Israel no tempo de Abacuque. E o Senhor nos avisou para que eles pudessem se converter. E é esta a visão que o Senhor quer transmitir a cada um de nós. A fé é apresentada a nós como uma força imensa, uma força que nos fará resistir no meio das adversidades, uma força que nos manterá vivos sem vacilar, uma força que nos ajudará a não nos preocuparmos com as circunstâncias, mas a apoiarmos nas promessas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixem-me, irmãos, contar aqui uma experiência pessoal. Há muitos anos atrás, eu já tenho muitos anos, havia dificuldades como há agora. Havia desemprego, talvez mais do que agora. Havia dificuldades muito grandes. E um dia estava eu orando, o Senhor me deu uma visão acerca do que estava a acontecer no Egito no tempo de José. Eu parece que vi o Senhor a falar: tempo das vacas gordas e o tempo das vacas magras. O Senhor disse a José: no tempo das vacas gordas, guarda um pouquinho que sobrar, porque amanhã vai-te fazer falta no tempo das vacas magras. Amados irmãos, e toda a minha vida foi dirigida dessa maneira, sempre poupando, sempre tendo preocupação com o futuro, confiando em Deus, dando as minhas ofertas na obra de Deus, os meus dízimos ao Senhor, amados irmãos, mas vivendo como deste. Eu vou dar aqui um exemplo, não sei se a minha mulher se zanga comigo, mas se zangar também é um problema dela, e depois ela vai resolver o problema. Mas eu vou dizer aos irmãos uma coisa: a minha mulher é uma senhora normal, mas nunca foi proibida de gastar nada, só que também tem as suas opções daquilo que eu estou a dizer. Sabem quantas vezes, desde que eu a conhecia, tinha ela cerca de 16 ou 17 anos, sabe quantas vezes ela foi ao cabeleireiro gastar um dinheiro para pentear o cabelo? Até hoje tem 76, zero. Nunca foi. Sabem quantos hotéis nós tivemos a passar a nossa lua de mel e a passar os nossos anos de casados? Zero. Sabem uma coisa, irmãos? Em nossa casa temos encontrado tudo: carinho, amor, alegria, paz, pão, habitação, como diz a canção. Tudo.
O Senhor tem estado conosco em tudo. Irmãos, deixem a vaidade para lá. Confiem no Senhor, porque é Ele que nos sustém e nos alimenta. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, São Paulo dizia na sua carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 5, versículo 7, nós, irmãos, andamos por fé e não por vista. Bendito seja o nome do Senhor. A doutrina da fé é um assunto tão importante que não podemos descurá-lo a um só momento. Sabemos, irmãos, esta é uma frase, parece que é uma frase feita, mas é uma coisa que é uma realidade. Sabemos que a alma é a vida do nosso corpo, mas sabemos que a nossa fé em Cristo é a vida da nossa alma. Glória ao nome do Senhor. Sabemos ainda que Cristo é a vida da nossa fé. E antes de terminar estes pensamentos, eu quero dizer aos irmãos que São Paulo e Abacuque, no seu grande cartaz, eles falam da fé, mas a Bíblia mostra-nos 3 coisas de grande importância acerca da fé. Amados irmãos, a primeira coisa é que sem fé não podemos agradar a Deus de maneira nenhuma. A Bíblia diz que há 3 grandes virtudes, como os irmãos sabem, não é? Fé, esperança e a caridade. Enquanto estivermos no mundo, temos que ter fé e esperança. Quando estivermos no céu, o amor estará lá. Já não precisamos de ter no sobrenatural, mas vamos vivê-lo realmente. Amados irmãos, sem fé é impossível agradar. O pobre religioso sem fé receberá de Deus apenas um destino, o castigo eterno. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 1,7 que a fé é muito mais preciosa do que o próprio ouro. Amados, com o ouro compra-se tudo o que é terreno e passageiro. Com a fé compra-se tudo o que é celestial e eterno. Louvado seja o Senhor. Há tantos pobres nas coisas temporais, mas que são ricos em fé perante Deus. E, amados irmãos, a Bíblia também nos mostra outra coisa, para sabermos o que é que estamos a falar. A Bíblia mostra-nos vários tipos de fé. Vários tipos de fé. E diz a Bíblia uma coisa curiosa. A fé pode ser morta. Não é o que diz a Bíblia? Fé morta, fé viva. Amados irmãos, São Tiago, capítulo 2, versículo 26 diz: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amados irmãos, o que é que nos valeria falar de fé? O que é que nos valeria falar de bênçãos se nós, na verdade, funcionássemos ao contrário daquilo que a Bíblia nos ensina? Para que serve um corpo morto? Para que serve uma fé morta? Deixemos mostrar a nossa fé apenas por palavras e que o Senhor nos ajude a ter obras dignas de filhos seus, cidadãos dos céus. Amados irmãos, nós temos uma missão, todos nós. Eu às vezes ouço falar de departamentos e acho curioso. As pessoas às vezes ficam muito reduzidas a um departamento, mas o Senhor tem um grande departamento para todos nós. O Senhor diz que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que anunciássemos e vivêssemos as virtudes daquele que nos chamou, Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, os crentes no Senhor começaram a ser chamados de cristãos porque as pessoas olhavam para eles e lembravam-se de Cristo. As posições deles, as palavras deles, a linguagem deles, era a linguagem que tinha tido o Senhor Jesus quando estava no mundo. Que o Senhor nos ajude, naturalmente, irmãos,
a ter uma fé viva, uma fé poderosa, uma fé operante. O Senhor disse aos seus discípulos antes de subir aos céus: ide por todo o mundo, pregai este Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E depois a parte importante: e estes sinais seguirão aos que crerem, aos que tiverem fé. Porão as mãos sobre os enfermos, os curarão, expulsarão os demónios, e tudo o que pedirem ao Pai em nome do Senhor Jesus certamente será dado pelo Senhor. Amados, e perante estes quadros bíblicos, eu lembro-me de um pedido que fizeram os discípulos ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. E há crentes, e eu também, que oramos muitas vezes, mas que às vezes esquecemos este pedido: Senhor, aumenta-nos a fé. E exatamente em resposta a esta oração,